E aí, galera, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Pessoal, isso aqui, para quem não conhece, é o Círculo de Fogo, tá? É uma região onde que tem várias placas tectônicas que ficam ali juntas, né, tensionadas uma na outra. 27 agora. Olha só a diferença. Então, isso aí, pelos estudos, pode ser como um gatilho para eventos futuros, como terremotos e tsunamis. Se estourar uma guerra aqui no Brasil, você teria coragem de lutar para um bando de canalha que estão no poder? Eles criam as guerras para poder acabar com a própria humanidade. Eu acho isso aí muito injusto. E aí eles vão lá e criam as guerras para mandar a gente como suicida. Exatamente isso. É exatamente isso que acontece. E aí, galera, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Pessoal, isso aqui, para quem não conhece, é o Círculo de Fogo, tá? É uma região onde que tem várias placas tectônicas que ficam ali juntas, né, tensionadas uma na outra. E esse aqui é o mapa, né, de todas as áreas que foram afetadas nesses últimos dias. No dia 21, a gente tivemos uma ejeção de massa coronal do Sol, que praticamente vários estudos estão sendo levantados aí nos últimos anos, que isso aí pode ser um gatilho para terremotos e tsunamis, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, no dia 21, como que estava essa força aí, ó, tá vendo? Isso aí registrado pelo site NOAA. E agora vamos mostrar aqui para vocês no dia 27, que é o dia de hoje, tá? Olha a diferença de como que está, que foi registrado isso aí pelo site NOAA. E esse daqui que eu coloquei é o do dia 27 agora. Olha só a diferença. Então isso aí, pelos estudos, pode ser como um gatilho para eventos futuros como terremotos e tsunamis. Vou voltar aqui agora aqui para um mapa onde que fica essas várias placas tectônicas aí que ficam em atrito ali, e conforme essa ejeção de massa coronal vinda do Sol, pode ser um gatilho para anteceder supostos terremotos e tsunamis. Isso aí não é dado como fato verídico, tá, galera? Isso daí são estudos que estão sendo feitos nos últimos 10 anos, e assim, muitos já estão já percebendo que essa ejeção de massa coronal vinda do Sol pode sim causar terremotos aí no nosso planeta. E não é só isso. E o que acontece, galera? Esse ciclo de fogo ali, ele é cercado por várias placas, tá? É a placa do Pacífico, que é a placa norte-americana, a placa de Nazca, que é a placa sul-americana, e a placa de Juan de Fuca, que é a placa de Cocos. E também tem a placa das Filipinas, que é a placa indo-australiana, ok? Então essas placas, elas sempre ficam ali, uma tensionada na outra. E possivelmente, quando causa a ruptura, é a que causa os tremores aí, os futuros terremotos ou tsunamis. Então ali ela fica nessa tensão durante vários e vários anos. E aí a ejeção de massa coronal pode ser algum fator que desencadeia esses tremores futuramente, causando vários terremotos de várias magnitudes ou até tsunamis, tá? A gente viu no último dia 24, o primeiro foi detectado nos Estados Unidos, às 4h10, que esse horário aí, galera, é o horário atual do verão britânico, tá? Usado como padrão para medições do tipo. A magnitude desse evento foi de 5,6 na escala Richter. Esse aí foi o primeiro. Aí mais tarde, às 11h04, foi registrado o primeiro terremoto no norte da Venezuela, com magnitude de 7,2. Esse aí foi o primeiro. Aí tivemos o segundo terremoto, a 1 minuto depois, que foi detectado na escala Richter de 7,5, tá, de magnitude. O que acontece? Eu trouxe ontem um vídeo aqui do menino chamado Jesus Lopes, que ele previu isso aí 2 semanas antes, galera. Exatamente 2 semanas antes ele falou que teria dois terremotos. E esse menino, o Jesus Lopes, ele deu todos os lugares e as cidades da onde que seria afetados e disse que seriam dois tremores ali. Ele disse que foi usado, que ele é um instrumento de Deus. Eu vou botar o vídeo aqui mais tarde para vocês, para a gente estar analisando de novo. Eu trouxe esse compilado de informações para a gente poder analisar que várias coincidências aconteceram para que esses tremores acontecessem nessas localidades aí. A gente já sabe que o Círculo de Fogo é o epicentro de todos os terremotos do mundo, tá? A maioria dos terremotos acontece aí no Círculo de Fogo. E assim, esse menino Jesus Lopes, ele falou 2 semanas antes que ia acontecer esses terremotos ali na Venezuela, ok? Mas ele falou ali que foi, né, é, uma mensagem de Deus, porque Deus não estava contente com os acontecimentos que os venezuelanos poderiam estar fazendo ali. Uma parte muito importante, né, que esse menino cita ali na mensagem dele, que Deus não estaria contente com a atitude ali de várias pessoas no país.
Basicamente é isso. E eu lembrei de um fato muito interessante, galera, que isso daí já é falado na Bíblia, que é o seguinte. Aí eu vou colocar aqui para vocês aqui mais tarde aqui, o relato dele de novo, para a gente fazer a ligação, tá? Do que eu estou falando aqui para vocês. Ó, na Bíblia tem duas passagens, tá? Em Êxodo, que é, ó, não farás para ti a imagem de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima, nos céus, nem embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, tá? Essa aí é a primeira passagem em Êxodos. A segunda passagem é exatamente essa daqui, que é em Levítico, que é o seguinte, que diz basicamente a mesma coisa. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantarei imagem de esculturas, nem estátuas, para nos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Basicamente, Deus está falando para a gente não adorar, né, estátuas ou esculturas ali, ou falsos deuses, algo do tipo assim. Ok, agora eu vou colocar aqui o relato aqui, mais uma vez a mensagem do Jesus Lopes, para a gente estar dando uma analisada, que ele fala basicamente isso, galera. E aí eu achei muito interessante trazer essas informações para vocês, para a gente estar analisando aqui, tá? Depois virão dois terremotos que sacudirão o país de forma trágica: Caracas, Valência, Amazônia. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja qual for o momento em que você esteja vendo esta poderosa mensagem. Meu nome é Jesus Lopes e venho trazer-lhe uma mensagem por parte do Espírito Santo de Deus, que tentará repreender o povo de Deus com a seguinte mensagem. E a mensagem diz da seguinte maneira. Foi escrita no 1º de maio de 2026 e diz da seguinte maneira: neste momento, dirijo-me com total respeito, responsabilidade, que meu Senhor esteja nos céus e receba todas as honras, toda a glória e todo o louvor. Assim diz o Senhor: estou decepcionado com todos os seus atos imorais. Diante da minha presença, estou muito zangado por abrigarem fogo estranho em meu altar. Eu uso este servo para que sejam advertidos e não sejam pegos de surpresa pelos acontecimentos. Ele fala ali, né, que ele está muito desapontado por abrigar fogo estranho ao seu altar. Como que eu entendo isso, galera? Como se fosse fazer algum tipo de ritual ali para falsos deuses ali, falsas entidades, né? E assim Deus está desapontado com o povo ali, né? Por, vamos dizer, vários. Eu não vou dizer o nome aqui, né? Mas vocês já devem saber o que pode estar acontecendo. E assim, conforme isso, ele está despejando toda a ira ali é, no povo que está fazendo isso, tá? Primeiro chegará a perseguição à igreja no povo da Venezuela para provar sua fidelidade em mim. Depois virão dois terremotos que sacudirão o país de forma trágica: Caracas, Valência, Amazonas, Bolívar, Mérida, San Juan, Maracaibo, Sucri, Táchira, Cojedes, as Ilhas, Ilhotas, Maracai, Puerto Ordaz, Puerto Ayacucho. E levantar Exatamente, dois terremotos. Esse menino aqui, ele fez essa previsão, essa vidência ali, 2 semanas antes, ou foi uma semana antes dos acontecimentos. O que acontece? Ele fala exatamente que foi dois terremotos e que e que iria atingir a Venezuela, galera. É o que aconteceu. Os dois maiores terremotos ali foi na Venezuela. Foi um de 7,2 na escala Richter e outro de 7,5 a um minuto depois. Então, basicamente, ele cravou tudo o que aconteceu. Esse menino disse semanas antes. E por uma mensagem ali, que ele disse que foi usado por Deus, uma mensagem divina. E não é só o povo da Venezuela, que eu entendo ali o contexto como o nosso planeta todo, o global todo, né? Que muitas coisas estão saindo erradas aí, conforme várias pessoas adorando falsos deuses e etc, etc. Eu não sei que religião que você acredita, tá? Eu sou uma pessoa assim que acredito num criador, que acredito numa fonte maior superior, tá? Isso aqui é independente, só para a gente analisar só os fatos. O que que vocês acham que deve estar acontecendo? Que isso daí é realmente um, um suposto, não vou dizer castigo, uma suposta lição de Deus aí para essas pessoas que estão cometendo vários atos inomeáveis aqui? Ou isso aí é isso aí é uma decorrência de vários fatores que combinados, que nem eu falei da gestão da massa coronal, que foi registrada ali no site do NOAA,
com várias placas tectônicas ali, que a gente já sabe que é o epicentro de vários terremotos e tsunamis, e uma hora ou outra isso aí vai acontecer. Mas eu acho, assim, muita coincidência um garoto, né, uma criança praticamente, tá relatando isso aí 2 semanas antes, ou uma semana antes, não sei bem, não lembro bem quanto tempo ele divulgou isso aí na mídia, que ele colocou isso aí na internet, por isso que a gente tá vendo aí. Então, uma criança trouxe essa evidência pra gente e logo depois ocorreu exatamente no local que ele falou, que teria dois terremotos ali na Venezuela. E isso decorreu em vários outros países, né? Um pouco antes nos Estados Unidos e outros depois ali em várias regiões, tá? Vou terminar de ver o que ele vai falar aqui. Se-ão grandes bestas que consumirão o povo da Venezuela por sua soberba e sua idolatria em meus altares. Também haverá um derramamento de sangue para aquelas pessoas que amaldiçoaram meu nome e o de meus servos por culpa de sua falta de empatia por quem precisava. Serão julgados seus atos um por um. Assim diz o Senhor Elohim, o Shaddai Adonai e Saba. Assim diz o Senhor. Estou incomodado com todas as coisas que fazem e levantarei as bestas que guardei até os últimos tempos para poder radicar meu poder no povo da Venezuela. Vocês O povo da Venezuela, como é que se diz? A legenda saiu errada, eu não percebi na hora. Então ali ele fala que vai levantar as bestas que ele guardou por milhares de anos ali. E como que tá. Ele tá se referindo, é o próprio Deus falando, né? No caso, que ele vai usar as bestas que ele guardou durante milhares de anos, né? Para provar o seu poder aí ao mundo. sentirão o verdadeiro ranger de dentes ao não levar em conta minhas instruções. E assim como Zedequias e Corá, serão arrastados para o fogo que consome a carne. Assim disse o Senhor, estou ciente de tudo o que fazes e, apesar de ser pobre, tens muito dito. Assim tem dito o Senhor ao povo da Venezuela. Sei que talvez estejas imersa em coisas que não deves fazer e as praticas, mas mostrarei meu poder em teus polos e em tuas águas antes do meu retorno. Será um processo extremamente doloroso, mas será uma mudança a teu favor para que verdadeiramente me ames e quero provar que estás disposta a sacrificar-te por mim. Assim disse o Senhor Jesus Adonai Jireh Rafá Shabá. Então, o que vocês acham aí? É que nem é muita coincidência, né? Uma criança praticamente ali fazer uma previsão. Antigamente era oráculos, era profetas que faziam essas previsões. Hoje a gente tem um nome mais. Hoje a gente nomeia, né, no século que a gente vive, como vidência ali, né? Ou também um profeta também. Eu quero saber o que que vocês acham aí. É muita coincidência? Ou esse daí só é um fato da natureza mesmo? Só sei de uma coisa. Tem muita coisa acontecendo nos últimos dias aí, vários avistamentos de vários objetos que a gente não conhece, governos soltando isso de alguma forma para também acobertar várias coisas escandalosas ali acontecendo com vários presidentes e várias pessoas que estão no poder. E isso daí não é só coincidência, galera. A gente está vivendo uma época assim que total do apocalipse, né? Várias guerras explodindo pelo mundo, tá? Estados Unidos contra Irã, Rússia contra a Ucrânia. Então o país está totalmente dividido e chance, tem uma grande chance dos Estados Unidos também tentar invadir o Brasil aqui. Infelizmente é isso aí, galera. A gente não tem poder para combater os Estados Unidos de forma alguma. E é isso que eles fazem. Eles criam as guerras, tá? Para poder mandar nossos pais, mães, filhos e filhas para a guerra, enquanto eles ficam lá tomando seu champanhe e comendo a sua carne de bela qualidade. Eu quero saber de você, o que que você acha de todas essas informações? Se estourar uma guerra aqui no Brasil, você teria coragem de lutar para um bando de canalha que estão no poder? Eles criam as guerras para poder acabar com a própria humanidade. Eu acho isso aí muito injusto. Se acontecer uma guerra aqui no Brasil, você estaria disposto a lutar por pessoas que estão no poder fazendo várias e várias atrocidades, cheios de dinheiro no bolso, roubando mais do que precisa? Literalmente é isso, destruindo com milhares de famílias no Brasil e no mundo. E aí eles vão lá e criam as guerras para mandar a gente como suicida. É exatamente isso que acontece. Eu, sinceramente, eu não vou lutar por pessoas que parecem crianças brincando com poder na mão, tá? Porque, se você não me vender isso, eu vou explodir isso. Se você não
não fechar um acordo comigo, vai acontecer isso. Vou te taxar, vou taxar você nisso, vou taxar você naquilo. Sinceramente, a gente está convivendo com vários psicopatas no poder, exatamente essa palavra. Bom, é, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal, que vou estar sempre trabalhando aqui para trazer o melhor tipo de qualidade de informação para vocês. E eu quero saber sua sincera opinião, se você acha que tudo isso é uma coincidência, se isso daí é um alerta de Deus, literalmente, um alerta dos céus divino aí. E eu quero saber realmente a sua opinião, beleza? Fique com Deus, que você tenha muita saúde, muita paz, muito sucesso e te vejo no próximo vídeo. Valeu!